Fake holding. A constituição de empresas administradoras de bens próprios, que também podem ser conhecidas como holding patrimonial, tornou-se uma estratégia popular para a gestão de imóveis que geram renda de aluguel. Esse tipo de empresa tem sido utilizado há várias décadas como uma forma de planejamento tributário, mas ela é realmente eficaz? E quanto ao planejamento sucessório? O meu nome é Roger Belisário e eu ajudo famílias a se protegerem das elevadas cargas tributárias que incidem sobre o patrimônio e a renda das pessoas físicas, utilizando de forma estratégica a holding familiar. Se você gostou do tema e ficou curioso em saber se as administradoras de bens próprios também são realmente eficazes para fins de planejamento tributário e sucessório, já curte esse vídeo, se inscreve no meu canal e me segue nas redes sociais. Todo o conteúdo que eu publico tem essa finalidade de proporcionar para as famílias maior consciência patrimonial. As administradoras de bens próprios surgiram como uma alternativa de planejamento tributário para as pessoas que possuíam vários imóveis alugados. Normalmente, participam dessa sociedade toda a família, tanto os pais quanto os filhos. Elas optaram por constituir uma empresa desse tipo por algumas razões. São algumas delas. A gestão eficaz do patrimônio, que a empresa administradora de bens permite uma gestão mais organizada dos imóveis, facilitando a administração e a tomada de decisões. A proteção patrimonial, a transferência dos bens para uma empresa pode oferecer uma certa proteção contra credores pessoais. E três, o planejamento tributário. A empresa oferece vantagens fiscais especificamente na redução da carga tributária no recebimento dos aluguéis. Acerca do primeiro ponto, a gestão dos imóveis pode ser uma tarefa complexa, especialmente quando se tem vários imóveis alugados. Uma solução eficaz para isso é a constituição de uma empresa administradora de bens próprios. Mas o que isso significa e como isso pode facilitar a administração e a tomada de decisões? Uma administradora de bens próprios é uma entidade jurídica criada para gerir os imóveis de uma família. Ela é responsável por todas as tarefas relacionadas à gestão dos imóveis, incluindo a cobrança dos aluguéis, a manutenção dos imóveis e qualquer resolução dos problemas que possam surgir. A principal vantagem de ter uma administradora de bens próprios é a organização. Com uma empresa, todos os imóveis estão sob uma mesma gestão, o que facilita o acompanhamento do rendimento de cada imóvel e a identificação de quaisquer problemas. Isso é particularmente útil se você tiver vários imóveis, pois pode ser difícil manter o controle de tudo sem uma estrutura organizada. Além disso, uma empresa administradora de bens próprios pode facilitar a tomada de decisões. Como a empresa é uma entidade separada, ela pode ter um administrador majoritário ou uma espécie de conselho de administração que pode tomar as decisões em nome da empresa. Isso pode ser útil em situações em que há vários proprietários, pois evita conflitos e garante que as decisões sejam tomadas de forma justa e transparente. Como exemplo, vamos supor que os familiares, assim, todos os irmãos, detêm a propriedade dos imóveis dessa família. Por questões de investimento, alguns irmãos podem achar melhor vender um dos imóveis para lucrar com a valorização imobiliária. Só que, como os outros irmãos também são donos, o cartório de registro de imóveis vai exigir a assinatura de todos. E se esses irmãos forem casados, o cartório vai exigir ainda a anuência dos respectivos cônjuges. E se um desses irmãos estiver atravessando por um processo de separação ainda não concluído, esse ex-cônjuge pode simplesmente não assinar nada sem alguma vantagem adicional em sua partilha. Agora, sendo a administradora de bens a proprietária dos imóveis, basta que alguns irmãos sejam majoritários nessa sociedade ou nessa decisão para decidir pela venda do imóvel, desde que haja no contrato social essa permissão. Vamos seguir? O outro benefício de uma empresa administradora de bens próprios é a proteção do patrimônio. Como a empresa é uma entidade separada, ela oferece uma camada adicional de proteção contra possíveis ações judiciais. Isso pode ser especialmente importante se você tiver imóveis alugados,
pois os inquilinos podem ter problemas que podem resultar em ações judiciais. Mas essa camada de proteção é bastante frágil. Veja o exemplo que eu vou dar agora. Vamos supor que entre os imóveis alugados, a gente tem um galpão. E esse galpão, alugado para uma empresa, venha a ter algum problema de estrutura, cuja responsabilidade de manutenção seja da locadora, a nossa administradora de bens. E aí ocorre que esse galpão desmorona e acaba atingindo fatalmente um funcionário dessa empresa. O que é provável que venha a acontecer? Os familiares desse funcionário que sofreu um acidente colocam a empresa locatária na justiça para cobrar dessa empresa uma indenização pela perda desse familiar. E a empresa locatária abre, então, uma ação judicial de regresso para colocar também a locadora no polo passivo como ré, ou que venha ressarcir a locatária de perdas e danos. Além disso, essa empresa locatária também pode entrar com uma ação contra a locadora para pleitear lucros cessantes. Enfim, a confusão está armada. Ocorre que, para que o pagamento do débito seja garantido, o juiz pode determinar o arresto ou a penhora de um ou mais imóveis que são de propriedade da administradora de bens. Pronto, já se foi a camada de proteção. E, por último, vamos falar do planejamento tributário. Se a pessoa física possui vários imóveis alugados, ela tem que considerar a tributação desses valores recebidos e declarar esses rendimentos para recolher o imposto de renda. O valor recebido do aluguel deve ser somado aos demais rendimentos tributáveis que essa pessoa possa ter, como, por exemplo, prolabore, salário, e recolher o imposto de renda da pessoa física, que pode chegar a 27,5%. Ou ela recolhe esse absurdo de imposto, ou comete um crime contra a ordem tributária, que é sonegar, não declarar esses rendimentos para não ter que recolher o imposto de renda. Com a administradora de bens, essa carga tributária cai para 11,33%. A administradora de bens vai receber os aluguéis, a tributação total dessa renda será de 11,33%, vai realizar um ou outro pagamento de suas despesas operacionais, como, por exemplo, contador, e os sócios da empresa, que é a família, receberá a diferença como dividendos, que é isenta de imposto de renda. No entanto, se esse patrimônio antes pertencia à família, no processo de constituição dessa empresa, que tem como atividade econômica a locação de imóveis, a compra e venda de imóveis, ou qualquer outra atividade imobiliária, essa empresa teve que recolher o ITBI, que é o Imposto de Transmissão Onerosa de Bens Imóveis entre Vivos. Por minha experiência, é remotamente provável que alguma prefeitura conceda a isenção ou não a incidência desse imposto. E você pode estar se perguntando agora, por que a prefeitura daria essa colher de chá de não cobrar o imposto de transmissão? E a resposta é simples, porque a nossa Constituição Federal diz que não é para cobrar. Toda vez que uma pessoa física transfere a propriedade de bens imóveis para uma pessoa jurídica em realização de capital, nessa transferência não incide o imposto. A ressalva que a própria Constituição Federal estabelece é que a pessoa jurídica não pode realizar nenhuma atividade imobiliária de forma predominante. Então, se a família possui patrimônio e o transfere para uma administradora de bens próprios, cuja atividade é imobiliária, ela perde essa imunidade e precisa ter que recolher o imposto de transmissão. Do ponto de vista tributário, a única vantagem é a economia que a família tem no recolhimento do imposto de renda, pois na transmissão desse patrimônio para a empresa deverá ser recolhido o ITBI. Para a gente caminhar para o final, eu vou falar agora do ponto de vista do planejamento sucessório. Como é que fica? O que eu mais vejo por aqui são as administradoras de bens em que todos os familiares, pais e filhos são sócios da empresa, cada qual com sua participação societária e normalmente os pais com a maioria. Só que, para fins de planejamento sucessório, eu não vejo eficiência da administradora. Para mim, não é eficiente, porque, sendo as cotas dessa empresa uma parcela do patrimônio dos pais, quando ocorrer a sucessão, essas cotas deverão entrar no inventário dos pais, para que transcorra a transmissão e o pagamento do imposto da herança. E o pior,
Quando for apurado o imposto da herança pelo Estado e o Estado identificar que essa transmissão de cotas se trata de uma empresa administradora de bens que tem imóveis dentro dela, o Estado vai exigir a reavaliação patrimonial das cotas conforme o valor de mercado dos imóveis que a empresa possui. E convenhamos, o Estado pode reavaliar aqueles imóveis a valores que podem ser 2 ou 3 vezes o real valor de mercado. Houve uma vez, inclusive, que uma pessoa me falou que no contrato social dela tem uma cláusula determinando que as cotas dos pais serão liquidadas em favor dos filhos no momento da sucessão. Pois é, não adianta. Pode até existir essa cláusula e o valor das cotas ser pago para os filhos, mas essas cotas devem entrar no inventário, não adianta. As cotas faziam parte do acervo patrimonial dos pais, e sendo assim, elas devem ser consideradas na distribuição da partilha de bens. E se houver algum desequilíbrio, os filhos poderão ainda ser mais onerados por essa distribuição. É por isso que eu falo que as administradoras de bens próprios, quando criadas com a finalidade de evitar o inventário ou de reduzir suas despesas, são, na verdade, fake holding. A verdadeira holding familiar se trata de um sistema que pode haver uma ou mais empresas envolvidas, a depender da complexidade do patrimônio que a família possui, de sua destinação e dos desejos que a família quer ter realizados. Esse sistema consegue proporcionar maior eficiência na gestão do patrimônio, pois todas as decisões podem ser centralizadas somente nos pais, sem que eles tenham que depender dos filhos para nada, e muito menos de genros e noras. É capaz de oferecer a mesma eficiência tributária quanto ao imposto de renda dos valores recebidos da locação dos imóveis, com o diferencial de não haver a incidência do ITBI na transmissão de propriedade desses imóveis para a holding. A proteção patrimonial contra terceiros é muito maior. Diferente do que acontece na administradora de bens, o patrimônio não fica ao alcance dos credores, sendo remota a possibilidade de algum imóvel ser penhorado por conta de dívidas que a família venha a ter. E o planejamento sucessório é a cereja do bolo. Por meio do sistema de holding familiar, se elabora um planejamento sucessório que vai resultar na interrupção da sucessão. O patrimônio, por não pertencer mais às pessoas da família, mas sim a uma empresa, não tem mais que ser transferido a ninguém, porque essa empresa não morre. Sendo assim, a holding familiar é capaz de proporcionar para a família a condição de não ter que realizar nunca mais o inventário, porque todo o patrimônio já fica dentro da empresa e a empresa já é de propriedade dos filhos, sem que os pais, enquanto vivos, percam o domínio e controle sobre ela. E quando os pais se vão, o que os filhos precisarão fazer é basicamente uma alteração contratual para transferir para eles o domínio e o controle da empresa que já é deles. Quem pensa que depois é transferir os imóveis para os filhos de volta e dar baixa na empresa é porque não entendeu a lógica do sistema. Você acha interessante a ideia de sua família nunca mais ter que realizar o inventário, ter que discutir divisão de herança e preservar, assim, a harmonia familiar? A holding familiar é para ser da família, para sempre. A partir da constituição da holding familiar, o que a família precisará fazer a partir de então é praticamente repetir o processo. Serão novas reorganizações dessa sociedade a fim de transferir o patrimônio para a próxima geração e por aí vai. Espero que eu tenha trazido a você informações valiosas que você não sabia. E se eu conseguir fazer isso, dá uma curtida nesse vídeo para que os algoritmos dessa rede social possam distribuí-lo a mais pessoas que também podem não conhecer essas informações. E se você conhece alguém que tem uma administradora de bens pensando que tem uma holding familiar, manda para essa pessoa esse link, o link desse vídeo, para que ela possa compreender as diferenças entre uma empresa e outra. Faço o meu convite para você se inscrever no meu canal e me seguir nas redes sociais, porque todo o conteúdo que eu publico tem a finalidade de proporcionar às famílias uma maior consciência e melhor educação patrimonial. Eu me despeço aqui agradecendo por sua audiência. Muito obrigado.